Alô pessoal, vamos falar um pouco de relacionamentos, falar um pouco de relações também entre pais e filhos, mães e filhos. Os relacionamentos intrafamiliares também demandam uma certa atenção, uma certa análise, não é? E hoje nós temos aqui uma pergunta, a mãe não vai se identificar e ela diz assim: tenho um filho transexual, está no final da adolescência e não estou sabendo ajudar, preciso de uma orientação. É um processo bem complicado, não é fácil, né? Porque é um período de transição. Já a transição da adolescência por si só já exige uma certa atenção, é um momento de conflito, de corte com uma geração anterior, adentrando a uma nova fase. É um processo realmente que exige uma atenção por si só. Agora, você imagine quando tem um filho que já se vê, né, por essa perspectiva da transexualidade. Primeiro, o que é o transexual? Não é? Eu acho que seria interessante tentar distinguir o que é o transexual, o que é o travesti, o que se entende por travestismo, né? Dentro da percepção da psicanálise. Aquilo que se entende por travesti, ou quem tem traços do travestismo, né, dentro da percepção da psicanálise, é quem faz o uso de roupas, de certos comportamentos do feminino, no caso o homem. O homem ele vai se utilizar de roupas femininas, né, de alguns utensílios, sem a necessidade de intervenção no corpo. Já o transexual, ele tem uma necessidade de fazer uma intervenção no corpo. Ele não consegue perceber, quando ele se coloca diante do espelho, existe uma inadequação, uma insatisfação com o que ele visualiza. Pode ser um corpo de homem, mas ele se vê com traços ou uma composição corporal do feminino. Então é muito importante a gente tentar entender. As perguntas surgem às vezes no consultório: por que isso ocorre? Né? Tem a ver com a biologia? Temos inúmeras teorias aqui para apresentar sobre isso, mas nenhuma teoria comprovada. Então a gente vai pegar um pouco de cada uma. Existe o fator biológico, existe o fator hormonal, não pode ser desconsiderado, né? Toda alteração hormonal nesse corpo. Também temos que entender que um mundo foi apresentado a essa criança. Um excesso de pai, excesso de mãe, falta de pai, falta de mãe, uma série de interpretações foram passadas para essa criança e ela foi reelaborando a estrutura de psicossexualidade dela até chegar à adolescência e fazer a escolha objetal dela. Quanto mais a gente estuda sobre esse tema, a gente vai diminuindo o preconceito, né? O preconceito, se você joga a luz sobre ele, a tendência é ele arrefecer, ele diminuir. Então por isso que é muito importante tocar nesse assunto, e essa mãe vem trazendo esse questionamento da dificuldade em lidar com isso, né? Eu lembro de uma carta de 1935 do Freud. Ele recebe uma carta de uma mãe de um jovem homossexual que pede ajuda e pede para que o doutor Freud pudesse curá-lo. Já em 35, o Freud disse que não havia nada para ser curado, que era para ser entendido, que seria difícil sim para esse jovem em uma Viena conservadora, né, que seria sim, ele teria dificuldades em lidar com aquela sociedade, mas que não haveria nada para ser tratado e ele recusa esse atendimento. E é dessa forma que a gente pode entender: não há nada a ser curado, há ser compreendido. O que eu sugiro para esse jovem, para essa mãe, é um processo de análise para ele se perceber de fato, não para curar, não há nada a ser curado. O mundo já foi apresentado a ele e ele já se enxerga de uma forma diferenciada. Ele precisa, talvez, admitir isso com maior tranquilidade, entender que processo é esse e, às vezes, sim, ter uma parceria terapêutica para melhor visualizar e ter formas, estruturas emocionais fortalecidas para lidar com a adversidade, para lidar com o conservadorismo, com o preconceito, lidar com tudo isso, mas de uma forma fortalecida, de uma forma que esse sujeito possa se aceitar e viver de forma plena, com muito respeito, que ele seja inserido numa sociedade mais justa. Então essa é a nossa reflexão sobre esse pensamento dessa mãe que está passando por essa dúvida, né? Eu não diria nenhuma crise, diria sim uma dúvida, e o esclarecimento a longo prazo vai trazer a essa mãe uma maior forma de lidar com essa situação, tá bom? Você também pode mandar seus questionamentos, mandar suas dúvidas, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo Facebook e nós estaremos aqui tentando responder às suas questões. Lembrando que toda sexta-feira estamos a partir das 10 horas no programa Isabelle Benito, que está de férias, aproveitando um pouquinho, agora na apresentação do Cristiano Santos. Grande abraço!